Olá, boa tarde. Hoje é 19 de 3 de 2023 e eu tenho uma mensagem para você que eu gosto muito de ler a Bíblia. Estou lendo hoje uma mensagem muito importante e muito especial de alguém que viveu da maneira que eu vou pregar aqui, da maneira que eu vou falar para você. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 18, no versículo 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então eu estou aqui juntamente com a irmã Ana Dark, minha esposa, e Jesus está no nosso meio e Deus está no nosso meio também. E o tema dessa mensagem é esse, viver irrepreensível é difícil e fácil. Para alguns é difícil, para outros é fácil, mas viver irrepreensível é difícil e fácil. Então eu quero ler para você em Lucas capítulo 1, Lucas é o primeiro livro, ou é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, no versículo 5, está escrito desta maneira: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então Zacarias e Isabel, eles eram irrepreensíveis. Eles viviam irrepreensivelmente diante do Senhor em todos os mandamentos e preceitos. Então hoje em dia, para mim e você, ser irrepreensível diante de Deus, nós não temos que mentir, não temos que desejar o mal, não temos que ter nenhuma inimizade, não temos que influenciar o mal a ninguém, não temos que ter mágoa, rancor, ira, sentimento de vingança no nosso coração. Nós não temos que fazer mal ao nosso próximo. Para viver irrepreensível diante de Deus, você não tem que ter nenhuma inimizade, você não tem que ter nenhum sentimento de vingança, de ódio, de raiva de alguém. Você não tem que atrapalhar a vida de ninguém, você não tem que perseguir a vida de ninguém. Para estar irrepreensível diante de Deus, você não pode desejar o mal a ninguém. Hoje em dia, para estar irrepreensível diante de Deus, nós temos que amar o nosso próximo, fazer o bem e nunca desejar o mal e nunca incentivar o mal a ninguém. Desta maneira você estará irrepreensível diante de Deus. Lógico que você tem que obedecer a palavra, os mandamentos de Deus. Mas hoje, para viver irrepreensível, você não tem que ter mágoa, rancor, ira, sentimento de vingança. Você não tem que ter nenhuma inimizade. Você tem que amar o seu próximo. Se você tiver uma inimizade, se você tiver ódio, raiva, ou rancor, ou ira de alguém, você não está irrepreensível diante de Deus. Se você desejar o mal simplesmente a alguém, você não está irrepreensível diante de Deus, porque Deus ele sonda os pensamentos e o coração do ser humano. Então, quando uma pessoa deseja mal, quando a pessoa tem ódio, raiva, ou quando uma pessoa incentiva o mal a alguém, ou quando uma pessoa deseja ou faz o mal a alguém, a pessoa não está irrepreensível diante de Deus. Agora, quando a pessoa perdoa, quando a pessoa ama o próximo, quando a pessoa ajuda, quando a pessoa obedece a palavra, a pessoa está totalmente irrepreensível diante de Deus. Então, Deus abençoe você e sua família. Eu quero ler para você que se você estiver irrepreensível diante de Deus, vai acontecer coisas do mundo espiritual na sua vida. Em Lucas capítulo 5, capítulo 1, no versículo 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, se você amar o seu próximo, se você fizer o bem, se você ajudar, se você não fizer mal ao seu próximo, se você não desejar o mal e nem fizer mal ao seu próximo, você está irrepreensível em amar o seu próximo, em amar o seu próximo como a si mesmo. Glória a Deus, aleluia. Mas nós temos que estar irrepreensível nos preceitos, em toda a palavra. Só que nós não conseguimos, nem todo mundo consegue estar irrepreensível em obedecer todos os mandamentos ou toda a palavra de Deus, mas um dia, se nós ler a Bíblia, se nós renunciar, nós conseguiremos estar irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, assim como Isabel e como
Zacarias, no versículo 7. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril naquela época, e ambos eram avançados em idade. Então eles viviam irrepreensíveis, mas eles não tinham filho, eles eram avançados em idade, e o desejo de Zacarias e de Isabel era ter um filho naquela época. E eles conseguiram, porque eles viviam irrepreensivelmente e viviam orando acerca daquilo que eles queriam. Então, se eu e você buscar viver irrepreensível, se nós orar acerca de algo que nós estamos querendo, lógico, algo bom para a nossa vida ou para a vida do nosso próximo, nós vamos conseguir. No versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Então o anjo apareceu. Ele estava vivendo irrepreensível e estava orando acerca de um assunto, acerca de algo que ele queria conseguir, tanto ele como a esposa dele. E de repente, quando ele estava dentro do templo, um anjo apareceu à direita dele e falou para ele no versículo 12. Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome de João. Então ele vivia irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor e vivia orando para conseguir aquilo que para muitos e até mesmo para muitos era impossível, mas aconteceu porque eles dois eram avançados em idade e de repente o anjo disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Quer dizer que o impossível aconteceu. Então, se eu e você temos alguma falta com Deus, ou não estamos conseguindo obedecer a palavra como nós queria estar obedecendo, como nós queria que estivesse, obedecendo, se nós orar e se nós buscar, nós vamos conseguir. Então, essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Então, nós temos que estar irrepreensível. É difícil, mas também é fácil. Muitas das vezes, o ser humano ele está irrepreensível aos olhos do homem. Lógico, isso é bom. Glória a Deus, aleluia. Mas aos olhos de Deus é melhor. Então você que está irrepreensível aos olhos dos homens, esteja irrepreensível aos olhos de Deus. Não deseje mal ao seu próximo, não tenha nenhuma inimizade, não deseje mal ao seu próximo, não atrapalhe a vida do seu próximo, faça o bem. Isso vai fazer com que você esteja na terra irrepreensível e aos olhos de Deus também. Então Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus Cristo.